Oi, gente, me chamo Cláudio Ferraz, estou aqui nos nossos estúdios da TV Web Arte de Amar com Flávia Fontinelli, Marcos André e o nosso convidado de hoje, Flávia. Silvio Lúcio, este grande militante, ativista, artesão, o primeiro gestor trans do Brasil. A primeira pessoa trans a assumir um cargo de gestão no Brasil, no município de Pacatuba. Obrigado pelo convite, Cláudia, Flávia e a toda a equipe do Arte de Amar. É um prazer estar aqui com vocês para dialogarmos, trocarmos figurinhas, lembranças, memórias e experiências que só ativistas como nós temos guardado porque vivenciamos o pioneirismo da luta trans no Brasil, no Ceará em diversos segmentos que nós seguimos. Obrigado pelo convite. Silvio Lúcio, e você como gestor, como foi que começou essa história de você ser o primeiro gestor trans? Na realidade, eu me reconheci como um homem trans há muitos anos atrás e eu sempre morei no município de Pacatuba, região metropolitana aqui de Fortaleza, e nós tínhamos já a luta, né, LGBT está na minha veia desde muito cedo, desde minha adolescência, e eu brigava muito por uma questão de uma coordenadoria. Só existia a coordenadoria de Fortaleza e não era oficial, não era de fato. Não era institucionalizada. Não era reconhecida no escalonamento da prefeitura, né, no organograma. Existia a coordenação, mas não existia a lei da coordenadoria de Fortaleza. E eu brigava para que Pacatuba tivesse também uma coordenadoria. Posteriormente, a gente veio também junto com Margarete Rose e pessoas LGBTs do município de Maracanaú, Júnior e outras pessoas, a brigar pela coordenadoria municipal de Maracanaú. Então, quando Pacatuba nós conseguimos, né, sensibilizar o prefeito para a criação, lei da coordenadoria da diversidade de Pacatuba, ele me nomeou coordenador. Certo? No Brasil isso ainda era um novo, ainda era De certa forma, um difícil. tabu ainda, bem grande, Muito, né? muito. Eram pouquíssimas cidades no Brasil, não era no Ceará, no Brasil, que tinha coordenadorias legalizadas, porque existia muito, o prefeito fazia muitos arranjos para dar uma satisfação social, política às cidades. Os prefeitos faziam assim, ele te colocava como auxiliar de alguma coisa, mas publicamente te colocava como coordenadora, certo? Mas não existia na lei no Não era município. legalizado, né? Na nomeação, você não podia ostentar que Não, estava nomeado coordenador. coordenador, porque você estava como coordenador ali só para uma satisfação social Como se fosse uma figura política. decorativa, né? De certa forma. E era uma satisfação social política que alguns prefeitos davam por conta de compromissos com a comunidade LGBT da sua cidade. Ele, não, vou montar a coordenadoria. E nomeava a Cláudia. Nomeava não, colocava a Cláudia como coordenadora, mas lá na folha de pagamento, na folha, na prefeitura, a Cláudia era professora ou auxiliar administrativo, era alguma coisa, mas a coordenadoria em si, ela não existia de direito. De fato e direito, né? De fato e direito. Porque Quando você Então eu fui nomeado coordenador, tá certo? E no Brasil ainda não existe nenhum homem trans coordenador, gestor público. Primeiro porque eu sou um dos primeiros homens trans no Brasil. Nós só éramos 5 há muitos anos atrás. Quem iniciou essa luta toda foram 5 homens trans. Eu na parte de cima aqui do Nordeste, Rai Carlos no Pará, Alexandre Peixe em São Paulo, Regis Vascon em Campinas, tá certo? E o Guilherme no Rio de Janeiro. Mas o Guilherme não era de luta, já era professor universitário, então era mais retraído por uma questão de não se expor por conta da profissão. Os outros 4 estavam querendo espaço, voz e vez. Nós queríamos dizer que adentrar existíamos, mesmo, né? certo? Então, eu e Rai Carlos no norte, numa cidade chamada, eu vou dizer aqui, pode ser que eu erre aqui o nome, me perdoe, Mirituba, ao lado da região metropolitana de Belém do Pará.
Carlos muito aguerrido, muito inteligente, filósofo, e a gente foi estruturando o Brasil e fomos rompendo com os preconceitos e derrubando os tabus. Porque a maior rejeição que os homens trans sofreram, e eu acho que até hoje ainda sofrem, tá certo? Que me perdoe aqui se a carapuça servir para alguém. Nenhum segmento LGBT nos aceitava. A Associação das Lésbicas dizia que os homens trans não se enquadravam porque nós não nos identificávamos como mulheres. Então, se nós éramos homens, nós tínhamos que ir para um segmento que aceitasse homens gays. Mas quando a gente chegou, isso tudo que eu estou dizendo, eu vivenciei porta a porta, batendo nas portas. A sua experiência que você foi galgando batendo nas decorrer portas. todo, não é isso? E queríamos. Por quê? Porque nós não tínhamos direito às conferências, nós não tínhamos direito a sermos delegados. Por quê? Para as instituições, os homens trans não existiam, porque nós só éramos 5. Então nós não existíamos. Ô Silvio, Nem a ANTRA, eu concorri. A ANTRA do Rio, né? A ANTRA nacional, Não, né? mas aqui é a articulação A nacional, né? articulação nacional. A ANTRA, eu concorri uma vaga de diretor na ANTRA e eles não me aceitaram, não aceitaram que eu concorresse à vaga, porque eu não era ligada a nenhuma instituição. Foi quando Tina Rodrigues, nossa amada em memória Tina Rodrigues, disse: Silvio, eles não querem. Aqui no Ceará eu bati de porta em porta, em vários segmentos, não vou citar aqui para não desgaste de ninguém, mas a Tina foi quem disse: pois a ANTRA lhe aceita. A ANTRA vai criar uma diretoria de homens trans. E eu fui para diversos congressos e conferências representando a ATRAC, porque foi a única instituição no Ceará que aceitou trabalhar a política dos de homens homens trans. O João Nery teve ele teve alguma, vamos dizer assim, relevância nesse processo que vocês 5 travaram, ou ele foi apenas uma figura inspiradora, vamos dizer assim? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. João Nery surgiu bem à frente, quando a gente já tinha sofrido muito, certo? Para abrir esse caminho. João Nery foi aquela figura que surgiu com um livro, era de São Paulo, aí tem toda aquela coisa da mídia em cima, tá certo? Era psicólogo e papapá e papapá. E quando na realidade, quem estava nas bases, certo? Quem estava nas bases, levando os nãos e insistindo e cavando a veredazinha para caminharmos, éramos nós, tá certo? Não desmerecendo a figura do João Nery, tá certo? Os pioneiros dessa luta são esses 5 homens que eu lhe falei. E esses 5 homens, em nenhum momento, nós ainda fomos visibilizados. Eu não quero receber homenagens depois que eu morrer, não. Depois que eu morrer, eu quero só que eu seja enterrado para que o meu espírito descanse em paz. Quem tiver de reconhecer a luta do Silvio, quem tiver de reconhecer a luta de homens trans, quem tiver de nos ajudar em toda essa trajetória, que hoje a gente leva uma outra pauta, hoje eu levo a pauta da saúde, que seja em vida, tá certo? Que dê nome de rua, que dê placa, que dê isso, aquilo, que vocês procurem fazer isso às pessoas, pelo menos ao Silvio Lúcio, em vida. Porque quando eu morrer não precisa. Que é como a Tina dizia, a Tina falava muito isso, a Tina, ela dizia que queria ser homenageada em vida, né? Tanto ou pelo menos reconhecida, reconhecida. Que uma das coisas ela, eu acho que está feliz, apesar de que ela disse: olha, me deixa em paz, quando eu morrer eu quero ficar em paz, não venham me perturbar. Mas o Arte de Amar, pela ATRAC ser uma grande parceira dessa instituição, o Arte de Amar resolveu esse ano nomear o festival Tina Rodrigues, primeiro festival de arte Tina Rodrigues, e trazer você, Silvio Lúcio, como um dos grandes homenageados pela sua história, pela sua luta, pela sua militância. Obrigado. Né, que vai ser a entrega. Não vou entregar hoje, porque, né?
A entrega do troféu vai ser no dia 27, né? Que a gente Eu espera agradeço desde já. ter Entendeu? você aqui, né? Junto com outros artistas maravilhosos que vão fazer show também e outras personalidades também que deram a sua contribuição à causa trans. Mas eu acredito que o Silvio Lúcio é uma homenagem mais do que justa e um reconhecimento em tempo, né? Vamos dizer assim. Porque também, exatamente. além de tudo Como isso... ele falou, tem que ser reconhecido hoje, agora, enquanto a pessoa está aqui com a gente, né? Exato. Porque depois que a pessoa se for, ela vai deixar o legado, mas ela gostaria de ter sido reconhecida pelo seu trabalho. Sim. Não que satisfaça o ego, mas saber que o que passou, as lutas, as dificuldades, valeram a pena. Mas Cláudio, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos que cuidar em vida da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Sim. E nós sabemos o quanto nós, enquanto pessoas trans, somos excluídos de família, somos excluídos do trabalho, somos excluídos muitas vezes das universidades. Ai, mas hoje, hoje nós temos oportunidades iguais, vírgula. As oportunidades elas surgem, mas as condições para que eu usufrua dessas oportunidades, igual uma gay, igual uma lésbica, são diferenciadas. Tá certo? Você, como uma mulher trans, sabe das dificuldades que é transitar no transporte coletivo enquanto mulher trans, usar um posto de saúde enquanto mulher trans, usar até para retirar um documento que necessitava do seu CPF, até essa retificação, nós vivíamos muito constrangimento. Tirar uma habilitação era um constrangimento imenso no Detran. Eu vivi muito isso. Eu tinha uma habilitação com um nome e tinha a minha aparência com outro. Então, há uma necessidade de que essas ONGs, as instituições públicas e privadas que dizem trabalhar política LGBT, se reconheçam, porque, olha, pode muitos não gostarem do Silvio Lúcio. É um direito seu não simpatizar ou não gostar da pessoa, mas você não pode deixar de avaliar a história e o legado de Silvio Lúcio. E como eu, Tina, e como eu, outras pessoas LGBTs, não pode falar no cenário artístico de travestis e mulheres trans nos palcos sem citar o nome da Flávia. Com certeza. Né? Hoje ela não faz sucesso, hoje não está na mídia. Não está, mas como também não podemos deixar de falar da nossa amiga da TV Verdes Mares, que nós citamos agora há pouco, a Lena Ox. Sim. Não se pode falar da abertura das mulheres travestis, das mulheres trans no cenário da televisão, sem falar de Lena Ox. Eu acho que a Lena Você tem não pode, não tem como apagar a história quando ela é escrita com a vida. Ela tem 2 grandes legados, na minha opinião. O primeiro é esse da TV, né? Ter aberto as portas, porque ela levou todo mundo que ela pôde para ser entrevistado, para ter a sua visibilidade. E aí o segundo legado dela, na minha opinião, foi o crescimento da parada através da militância dela nas boates. Que é algo que ainda... A persistência que ela sempre teve. A persistência que ela teve. Né? Porque a gente sabe, como o Silvio bem disse, não é o meu lugar de fala a militância trans. Mas por eu ser um transgênero, vamos dizer assim, por conta da minha drag, né, de viver a arte drag, a gente sente na pele também essa falta de reconhecimento que o chamado movimento social tem para com nossas pessoas, né? De muitas vezes achar que nós não temos que ocupar aquele lugar por sermos nesta condição. E hoje o que muito me orgulha é porque nós temos uma drag, gestora pública, drag assumidamente, gestora pública, em Brasília, trabalhando no governo. Quebrando muitos tabus, né? Do MST. Entendeu? Ela quebra um tabu porque aqui em Fortaleza, enquanto eu estive trabalhando na gestão pública, o menor nome que eu levei do movimento agora não vai ter mais política, só vai ter show no Parque das Crianças. Então, quer dizer... Como se você se limitasse a isso, né? Como se a gente se limitasse a isso. Lógico que Silvio Lúcio falou uma coisa que é muito importante. Hoje a militância, e eu vou até encerrar para passar para uma próxima pergunta, para a gente não se estender muito nesse assunto. O Silvio Lúcio falou uma coisa: eu tenho os meus eixos de atuação. No momento, o meu eixo de atuação é o quê? É possibilitar
trabalho para as artistas. Eu, como artista, quero trabalhar. Então, a minha militância, minha reivindicação é essa. Que haja oportunidades iguais nas boates e que os governos possam fazer os eventos, as ações pontuais, sim. Porque é nessas ações que a gente ganha um cachezinho, né? Agora, um dos desafios, pelo menos enquanto eu trabalhei na gestão pública, no governo Alberto Cláudio de 2013 a 2017, era isso. Era colocar as meninas nos eventos públicos. E aí eu pergunto para o Silvio, você foi gestor em Pacatuba e agora está sendo gestor em Maracanaú. Dentro do teu eixo de atuação, qual é a maior dificuldade que você sente hoje ainda, né? Com o passar do tempo e essa evolução que existe, né? É evolução mesmo. Evolução da aceitação. É assim. Eu sou funcionário público concursado, efetivo, de Pacatuba. Mas há 2 anos eu recebi um convite. Eu trabalho ativista social independente do cargo em que eu ocupo. Independente de estar gestor ou não, eu sou um ativista homem trans, eu sou um ativista social, eu sou um ativista militante LGBT. E eu trabalho essa bandeira há muitos anos com uma pessoa chamada Margarete Rose, que hoje é secretária da Mulher, e a coordenadoria, quero até agradecer aqui a Secretaria da Mulher por me disponibilizar em um horário de trabalho para estar aqui, né, com vocês. O único capitão que eu gosto é o Capitão Martins. É verdade. Só gosto dele. É o único capitão que presta, é o Capitão Martins. E Margarete Rose e Capitão Martins são casados, e Margarete não é LGBT, mas é uma militante aguerrida, que levanta a bandeira, que briga pelo LGBT em Maracanaú e bate nas portas incansavelmente por nossos direitos. E Margarete, hoje secretária da Mulher, e eu recebi o convite do Roberto Pessoa, do prefeito Roberto Pessoa, e da Margarete Rose para ocupar a pasta da Coordenadoria da Diversidade Sexual. Mas Maracanaú nós temos avançado muito porque o prefeito é um cara muito à frente. O prefeito de Maracanaú, há 10 anos atrás, viabilizou, tinha muitos conflitos no São João de Maracanaú, que é um dos maiores do Nordeste, São João de Maracanaú, tinha muitos conflitos nos banheiros. No dia de festas, a questão das mulheres trans usarem os banheiros e os homens não aceitarem, maltratarem, fazerem alguma coisa ruim com elas. Então, o que o prefeito fez? Há 10 anos atrás, ele criou um terceiro banheiro. Então, Maracanã, São João de Maracanaú tem um banheirozinho com a bandeira arco-íris, certo? E tem os banheiros masculinos e femininos. Com isso, nós podemos ver que Maracanaú tem uma política à frente, mas porque nós temos não só uma coluna, nós temos um tripé, que é o Silvio enquanto militante ativista, Margarete Rose, secretária, enquanto ativista social também em defesa das mulheres e do movimento LGBT e dos idosos, e temos o prefeito Alberto Pessoa, que é um cara que tem uma visão ele é mais sempre aberto, à frente. né? Silvio, nós estávamos falando, antes de começar nossas gravações, sobre a sua candidatura, que você falou dessa retificação do nome quando você se candidatou em 2012, não é isso? Isso. Expliquei pra gente como foi isso bem Em direitinho. 2012, eu tinha um sonho, há uns 15, 20 anos atrás, eu imaginava, eu tinha a ilusão de que a solução para o movimento, certo? LGBT, o movimento social trans, seria pessoas eleitas LGBTs. Sim. Mulheres e homens trans, mulheres e homens gays e lésbicas. E eu fui, com esse sonho, eu fui candidato a vereador em 2012. Só que eu não era retificado ainda. Ainda não existia, o Supremo ainda não tinha se pronunciado sobre a questão da retificação para as pessoas trans. E no TRE, o meu documento ainda era um outro nome. Mas eu já era Silvio Lúcio. Eu sou Silvio Lúcio desde 2006. Entre 2004 e 2006, Tina foi quem me ajudou a construir, inclusive, o nome. Inclusive, no documentário que conta a minha história, Tina Rodrigues está e fala que o nome Silvio foi a Tina quem me deu, entendeu? Então, eu tinha a ilusão de que eu seria eleito, de que eu seria um vereador atuante
na causa e no movimento LGBT e que seria exemplo para as demais cidades e fortalecimento da legislação. Foi uma doce ilusão e um resultado bem amargo, o resultado da eleição, mas eu consegui ser candidato com o nome Silvio Lúcio. Mesmo sem ter a retificação do Mesmo nome sem ainda. ser a retificação. Eu entrei com uma ação junto ao TRE para que eu fosse a minha propaganda eleitoral nas redes sociais, no santinho, nos cartazes, fosse Silvio Lúcio. Eu consegui. E nesse ano eu era o único homem trans no Brasil candidato a vereador. Existiam outras mulheres trans candidatas a vereadores no restante do Brasil. Mas homens trans, de acordo com o TRE, eu era o único homem trans candidato a vereador. E já Assumidamente. com o nome retificado, mesmo sem haver. Não retificados. Não, ele Não, o uso do nome social. usou né? o O social, nome social. sem ter retificação Mesmo do nome sem ainda. ter retificado na identidade. Porque o TRE não queria aceitar porque o nome de civil era outro. Mas aí eu entrei com uma ação, uma pequena ação e consegui. E você, além de militante, gestor, foi candidato também, soube também que você é artesão, é isso? Como é essa história pra pegar a gente? Eu Como é que acho, você eu começou isso de acho, muito cedo, já... eu acho que todos nós, pessoas trans, nós somos grandes artistas. Nós conseguimos viver uma pessoa de dia e um personagem à noite, né? Nós conseguimos viver o preconceito de dia, os maus tratos dentro de casa da família, a ofensa do pai, a vergonha da mãe, a exclusão do irmão, tá certo? E de noite nós conseguimos botar uma linda maquiagem e sorrirmos nas avenidas para ganharmos o nosso pão, que não é nada vergonhoso. A pista, a avenida, a esquina, porque é o que me restou. É assim que pensa a mulher trans, né? Como também não é vergonhoso para mim, enquanto homem trans, sujar minha mão de barro, fabricar um jarro, uma fonte para o sustento da minha família. E eu desde muito cedo, eu sempre tive o dom para as artes. Eu não tinha como comprar, então eu encontrava uma caneca dessa no lixo e eu transformo num jarro, eu transformo em alguma coisa. E foi assim que eu fui descobrindo a arte do barro. Eu conheci um rapaz em Maranguape, que era artesão em barro, e ele me ensinou a arte do barro. Como eu já tinha um dom interno, fui só aperfeiçoando com a técnica. Isso que eu tinha 30 e poucos anos, 40 anos. Hoje eu tenho 59 anos de idade. Mas aí se tornou como uma renda para você, esse trabalho Não, de se tornou um artesão. prazer, sabe? Nunca foi uma segunda renda. Eu trabalhava com o barro por prazer. Hoje Como não. um hobby, seria um hobby, digamos um hobby seu. Era prazer. Eu amava transformar as coisas, entendeu? Eu adoro consertar objetos. Eu chego na sua casa, alguma coisa está quebrada, eu me ofereço para consertar de uma forma que fique bonito artisticamente. E eu conheci esse rapaz, o Alex, e ele me ensinou a aperfeiçoar a arte do barro. Hoje, eu e minha esposa, nós temos eu tenho um ateliê, certo? Que eu trabalho arte, madeira e plantas. Hoje nós trabalhamos com plantas. Hoje sim, Flávia, é uma segunda renda. Mas até alguns anos atrás era puro prazer. Eu fazia para presentear, eu fazia para dar de presente às pessoas. Eu não fazia para vender. Como você falou, pelo simples prazer de transformar. Eu me sentia muito feliz quando eu concluí aquele trabalho, entendeu? Mas eu nasci com esse dom. Hoje o que me dá mais prazer e felicidade é ser pai, entendeu? Eu tenho um lindo filho de 4 anos de idade, que se chama Theo Lúcio, inclusive está fazendo aniversário hoje. E o Theo, ele diz todos os dias para mim que eu sou o orgulho dele, Graças a Deus. entendeu? E ele diz com todas as Pra palavras. você deve ser muito gratificante escutar isso do seu filho, né? Muito. E Silvio, o Theo, ele, quando a gente assiste, pra quem não conhece, o Silvio Lúcio tem um documentário, um filme documentário, né? Que se chama Olhe para Mim de Novo, né?
E É um esse deles, né? Eu fio tenho é um três, dos, são eu tenho três, não é isso? É. E no Olhe para Mim de Novo, especificamente falando, a gente acompanha a luta mesmo do Silvio e da Wigner, né? Eu falei esse nome correto, né? O Falou. Silvio e a Wigner de gerar uma criança. É. Então, o Theo, ele foi fruto dessa... Não, não. O Theo é um filho do coração. Mas nós tivemos... Eu sou casado com o Ide Nóbrega há mais de 20 anos. A gente costuma dizer que a gente nem é casado, nós somos amores de outras vidas, que nos reencontramos nessa, entendeu? Porque nós, a cada dia, e olha que nós somos diferentes demais da conta, nós temos diferenças como preto e branco, mas nós temos mais de 20 anos de casado e nós ainda nos amamos, nós ainda conseguimos olhar para o outro, nos beijarmos em casa, nos abraçarmos e dizermos que nos amamos, que não é aquela coisa de rede social. Entendeu? Ao os contrário. amores de rede social, né? Que no primeiro dia se conhece. É assim, os amores de rede social. O primeiro dia a bicha posta: estou solteira, precisando dar uma volta. Aí no segundo dia ela bota: olha que legal, encontrei você. No terceiro dia, relacionamento sério. No quarto. Não, bota meu presente de Deus. Não, depois do relacionamento sério, ela bota meu presente de Deus. Né? Aí depois do presente de Deus, o diabo toma conta do presente que a pessoa fica. Não quero mais olhar pra sua cara, você é a pior pessoa que eu conheço. Aí vem um textão. Aí começa as ofensas alfinetadas. As ofensas alfinetadas, o povo é processado. E o Idna, eu costumo dizer, sempre quando eu falo sobre o assunto, que esse encontro de almas meu da Idna foi uma busca já espiritual que a gente vinha, porque nós professamos uma fé espiritualista que não é a pentecostal nem a católica, nós somos do candomblé, e a gente, o aperfeiçoamento espiritual das nossas almas era esse encontro. Então nós somos almas, somos um amor de outras vidas. Mas a Widna não escolheu ser mulher de um homem trans. Quem escolheu se reconhecer e assumir homem trans fui eu. Mas o Widna sofre mais preconceito até mesmo do que eu. É mesmo, sim. Porque você se prepara. Quando Cláudia se arruma, se veste, se maquia, ela se prepara para ir botar o pé na calçada, ela já se prepara de uma camada de resistência. Né, Alessandra? Você já se reveste de uma coisa chamada resistência. Para o que vier na rua, você está pronta. Já com a minha armadura, né? Pronto. Mas a esposa de um homem trans, não. Ela foi envolvida no sentimento, certo? E quando eu disse, eu tenho que assumir Silvio para ser feliz, eu tenho que deixar brotar de dentro de mim o Silvio, ela disse, não precisa, para mim não precisava. Mas se é para você ser feliz, e eu lhe amo e quero que você seja feliz, eu tô junto. E nós não mudamos de cidade, nós não mudamos de casa. O mesmo vizinho, que era meu vizinho, quando eu não era Silvio Lúcio, ainda continua sendo, tá certo? A mãe dela continua morando na mesma cidade, os tios, primos, eu não troquei de emprego. Então, eu tenho a resistência e a argumentação para questionar a qualquer momento o porquê do Silvio Lúcio. Mas a Widna sofre a consequência disso. Uma menina, olha, filha de fulano, uma menina tão boa, estudada, casada com... Eu nem sei dizer se é homem, se é mulher, sei lá o que é aquilo. Infelizmente. E isso é uma consequência que ela sofre todos os dias. E que o Theo irá sofrer. Como você, como homem trans, tivesse o mesmo direito que as outras pessoas têm de amar, de gostar, de ter uma família. E como ela... porque o Widna não era uma pessoa LGBT. Então, o Widna, nós somos casados, como ele disse, há mais de 20 anos. E quando nós começamos a namorar, ela tinha pouco mais de 18 anos, ia fazer 19 anos. Era o ano em que ela faria 19 anos. Então faz muitos anos.
E o que acontece? O TEL talvez sofra esse mesmo estigma. Você está entendendo? Ah, teu pai não é normal. Ah, teu pai... Você está me entendendo? Então, a consequência do preconceito, o outro também recebe. É aquela cadeia, né, que vai... Entendeu? Então, quando eu me reconheci, ela disse, mas eu quero ser mãe. Então, nós passamos por todo um processo. Tentamos a fertilização 2 vezes. E fomos até para Recife, que existe um banco de doadores, né, de sêmen, em Recife. João Pessoa, tentamos João Pessoa e Recife. Mas não deu certo. A Wisna tinha um problema de saúde que na época a gente não sabia que ela tinha, chamado hipotireoidismo, e impediu o crescimento natural da... Ela teve abortos espontâneos. E com isso ficou impossibilitada a questão da gravidez. Então nós partimos para um segundo plano, nos inscrevemos no Cadastro Nacional e a partir daí, consequentemente, veio o TEL. Falar em adoção, né? Como o processo do TEL foi tranquilo, ou mesmo durante o processo ainda, porque a gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande, né? Para adoção por pessoas trans, seja por pessoas trans, por homens gays, mulheres lésbicas, entendeu? Existe. Muito. Nós ainda não temos o reconhecimento, eu falo enquanto pessoas trans, né? Não enquanto Isna e Silvio. Nós ainda não temos o reconhecimento por parte das instituições de adoção, né? Em relação à questão da família. Nós ainda não somos, para alguns juízes, alguns advogados, alguns promotores, defensores, nós ainda não somos família, né? Nós ainda somos algo alheio à família, porque família é papai homem, mamãe mulher e a criançazinha, né? E a criançazinha gerada de uma fecundação entre os dois, entendeu? E nós somos ainda coisas que não têm direito a ser família. Para a cabeça de alguns juízes, de defensores e N pessoas de diversas outras profissões, nós ainda somos assim. Então, foi tranquilo porque eu acredito que contribui muito para eu ser uma figura pública, tá certo? Eu acredito que para pessoas anônimas, e é por isso que quando eu defendo a questão dos direitos, eu defendo para todos, tá certo? Eu não tenho problema, não tenho lembrança de ter sido maltratado na cidade de Maracanaú ou de Pacatuba. Eu, Silvio. Ofensas apontado, ou um cara tentar me desrespeitar, ou me bater, me espancar, não lembro disso. Mas porque eu sou figura pública. Mas eu tenho relato de meninas e meninos trans na cidade de Pacatuba, ali no eixo Pacatuba, Maracanã, Gereissati, que já sofreram violências pela questão da sua orientação de gênero. É tanto que uma das preocupações que eu tenho dentro do município, enquanto gestor público de Maracanaú, é conscientizar servidores públicos do município para a questão do respeito e do tratamento para com pessoas trans. As identidades, né? As identidades. É muito importante isso, porque faz toda uma diferença. Quantos de nós, pessoas trans que estão nos assistindo, estão há vários anos sem irem a uma unidade de saúde por vergonha ou do constrangimento que possa vir passar? Às vezes guarda uma doença que pode ser até grave, mas não vai até um posto de saúde por vergonha do constrangimento que poderá passar em relação ao seu nome ou à sua identidade, tá certo? Ah, mas hoje eu já estou retificado. Eu estou retificado. Mas a mulherzinha que vai me atender na recepção, ela me conhece desde criança. Então ela me conheceu como... Com outro nome, né? E com um outro gênero. Outra imagem, Com outro gênero. Você está me entendendo? E quando chega lá, ela insiste em não querer
me reconhecer enquanto Silvio, porque ela se acha no direito de, como me conheceu com 3, 4, 5 anos de idade, ai, mas eu te conheci assim, eu não consigo me acostumar. Já ouviu isso? Eu ouvi Várias demais. vezes. Ai, eu não consigo me acostumar, desculpa. Você está me entendendo? Então, isso também nos distancia, como nos distanciou durante muitos anos das salas de aula, tá certo? Ah, vocês não querem estudar, vocês querem mesmo é ir para a rua. Quantas vezes nós fomos desconstruídos na sala de aula por um professor, porque não aceitava me chamar de Silvio, porque lá no cadernozinho dele tinha um outro nome, tá certo? Quantas vezes eu fui desconstruído e eu falo, eu no geral, Enquanto eu, você, trans, né? daí, porque a minha mãe não autoriza a escola a me reconhecer. E a escola não me ajuda, conscientizando a minha mãe que eu tenho o direito de ser reconhecido na sala de aula. Tá certo? Então, muitas vezes, não somos nós que saímos da sala de aula. Muitas vezes é a sala de aula que fecha a porta para que nós não entremos. É verdade. É verdade. Entendeu? É muito importante isso e eu acho que é um trabalho árduo, né? Eu acho que é uma premissa de toda e qualquer gestão, é trabalhar não só no 17 de maio, que é, né, o Dia Internacional de Combate à Lá em casa Homofobia, todo dia é dia de mas homem todo trans. dia é o dia de combate ao preconceito e à discriminação, né, Silvio? É. E assim, outra coisa que eu queria aproveitar, né, e falar, assim, um pequeno comentário. Como é tóxico o julgamento, muitas vezes, por parte do próprio meio, né? Como o Silvio falou, Ah, me fez muito essa mal. falta de muito. compreensão, né? Muitas vezes de achar que uma mulher travesti, uma mulher transexual, um homem trans, né? O não reconhecimento dos homens gays, que muitas vezes estão à frente de políticas, de pautas, de ONGs, de manifestos, de não oportunizar essas pessoas. E não dar... Se não fossem capazes, iguais às outras pessoas, né? Exatamente. É como a religião. Você não falou, mas eu queria ter a oportunidade de falar aqui. Quantos de nós, se vocês lerem o relatório que a ANTRA fez em 2019, a quantidade de pessoas trans que se suicidam, porque aí a minha mãe evangélica diz assim, porque tu não tem Deus, porque vocês não têm Deus. Deus não habita em vocês porque vocês vivem pecando. Quantas igrejas, quantos religiosos, sacerdotes poderiam salvar vidas trans se os acolhessem, tá certo? Com a fé, com a espiritualidade. Aí nós recorremos, eu costumo dizer, eu vou até corrigir isso aí nós encontramos esse acolhimento nas religiões de matriz africana. Hoje eu faço parte de uma mulher, Oladeji, que o Babá Lorixá se chama Lincoln de Jesus, escritor, professor da Unilab, doutor em africanidades, e o pai Lincoln, ele escreveu um livro interessantíssimo, riquíssimo em conhecimento, que se chama Exu nas Escolas. E o pai Lincoln é um dos poucos babalorixás, sacerdotes do candomblé no Ceará, que consegue entender essa questão da transposição espiritual das pessoas trans, tá certo? E consegue acolher em seu ilê, em sua casa, na escola terreiro, Oladeji, as pessoas trans. Quanto nós precisamos? Às vezes, eu não preciso de um pix. Às vezes eu preciso de um abraço. É verdade. Quantas vezes eu amanheço triste? Da sua angústia, da sua dor. Quantas vezes eu queria receber uma ligação da minha mãe, ela não me liga. Mas aí eu encontro a Cláudia. Silvio, vem tomar um cafezinho comigo. Fiz um bolo maravilhoso. Vem aqui pra gente fofocar. Aquilo vai aliviando aquela angústia. Que poderia
ser maior esse aconchego. Você está me entendendo? Às vezes eu estou com fome, não é da comida. Eu estou com fome de um carinho. Como nós hoje, eu hoje quero deixar aqui um recado, já acho que finalizando aqui minha participação, eu quero deixar um recado. Gente, nós precisamos que o poder público, que a Secretaria da Diversidade, que a Coordenadoria Estadual, Coordenadoria de Fortaleza, façam um trabalho para a saúde pública das pessoas LGBTs mais velhas. Nós estamos envelhecendo e nós não temos saúde pública para esse atendimento especializado. Que os postos de saúde sejam transformados para nos receber, que saibam nos receber, que nós possamos não morrer sozinhos dentro dos nossos quartos, com doença que poderia ter sido tratada se a gente tivesse menos constrangimento ao chegar num posto de saúde. Então, que a política de saúde LGBT no estado do Ceará consiga ter um olhar mais, eu vou dizer, sensível, humanizador para com as pessoas trans. Não é fácil. Um olhar até humano, digamos Humano, assim, né? humanizador, não é fácil. Eu precisar de um médico, e esse médico, para mim, é um ginecologista. Aí, porque eu tenho órgãos que de um corpo físico que difere da minha aparência. Sim. Mas eu sentar no corredorzinho do posto de saúde, com uma fichazinha, na porta da ginecologista, junto com mais 8, 10, 15 mulheres ali, eu vou ser objeto de estranhamento. Eu vou ser objeto de estranhamento até para a médica ou o médico ou a enfermeira que esteja lá dentro. Como a mulher travesti que fica na fila do proctologista. Pronto. Né? Ela é motivo de estranhamento. Se não for de chacota por servidores mal preparados. Eu não sei se eu estou sendo machista ou se eu estou sendo eu já fui chamado misógino, né, na história, mas assim, é interessante. Quando o Silvio fala que na fila, né, é ele para o ginecologista com mais umas 10 mulheres. Aí as mulheres, elas ficam só assim, ó. Exato. Se cutucando. Se cutucando. Aí quando chega, vamos supor, aí a Cláudia vai para a fila do proctologista, aí os 10 anos. Tu não disse, fulaninho, que ela não vinha hoje? Aí, fulano, pra tu. Aí, fulano, pra tu. Tem essa história. Tem horas que eu enlouqueço com essas coisas. Mas é o mundo que nós vivemos. A gente espera que a gente possa lutar. Não, mas eu cada não vez quero mais. viver nesse mundo. Eu quero morrer Nós não queremos, com mudanças. Nós vivemos, nós lutamos, nós temos a nossa militância justamente para isso ser mudado. E eu quero deixar aqui meu apelo, né? Então, Silvia, assim, a gente aqui, nós da TV Web Arte Chamar, eu, Flávio, toda a equipe, queremos lhe agradecer imensamente a sua participação. Dizer que foi um prazer recebê-lo. As portas estão sempre abertas nos nossos estúdios para recebê-lo. Obrigado. Foi de suma importância os seus esclarecimentos, um pouco da Eu sua que vida. agradeço. Nós sabemos como você viveu, como você começou, a sua trajetória. Obrigado. E como você falou, quem faz, quem luta tem que ser homenageado enquanto está aqui. Enquanto se faz, enquanto está vivo, enquanto o corpo físico está aqui na Terra. Porque depois que se foi, acabou-se. Não é isso, Flávia? É verdade. Eu quero agradecer também mais uma vez a TV Web pela oportunidade de estar aqui do lado desta menina fantástica. Não é? Né? Linda, E né? linda. E esse rapaz que eu conheci há muito tempo atrás e que não mudou nada. Ele continua o mesmo Silvio Lúcio, atencioso, educado. Obrigado. E com muita história boa para contar pra gente e aprendizado acima de tudo. É muito importante que vocês da geração da lacração aprendam com a nossa geração, e porque a minha geração está aqui graças a essa geração. Sim. Então é bom que vocês da lacração, ao invés de ficarem procurando polêmica por causa de uma letra E ou de um arroba, vocês pensarem que existem coisas muito mais urgentes para se lutar. Que é a condição digna de uma vida em sociedade. Existindo e resistindo. É verdade. Gente, eu só tenho a agradecer ao carinho que o Arte de Amar sempre teve por mim, entendeu? E pela minha trajetória e pela minha família. Agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, que é maravilhoso.
E a você que está em casa nos ouvindo, que vai nos assistir na web, aonde quer que você venha nos assistir. Queria pedir permissão aqui para pedir a benção a meu pai, Babalo de a língua de Jesus. Sua bênção, meu pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem contribuído nessa luta e nessa trajetória que tem sido a minha vida. Agradecer ao Widna Nóbrega, pelo amor que ela me dedica e me transforma todos os dias nesse homem feliz que hoje eu sou. Um beijo para o Widna e para o meu filho, Theo. E a vocês, muito obrigada. Foi um prazer imenso, viu? Prazer é todo nosso. Beijo ao meu filho, Theo. Ó. Beijo, meu filho. Um beijo, Theo. Theo. Você conhece a Cachucha? Tá aqui, viu, A Theo? Xuxa tá nos nossos camarins. Ah, a Cachucha tá nos camarins já. Já ela vai fazer a participação. E a gente se despede de vocês agradecendo a audiência e a paciência de todo mundo. E até o próximo, se Deus quiser.